Aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vou só trazer essa mensagem aqui, irmãos, que está no capítulo 7, no livro de Eclesiastes, né? O livro que escreveu o rei Salomão, o livro de Eclesiastes, as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Capítulo 7. Amém? Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. Que Deus possa falar conosco através dessas palavras, que vai ser breve aqui, eu não vou prolongar muito. Então aqui no livro de Eclesiastes, do capítulo 7, está escrito: as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. É melhor a boa fama do que o melhor unguento. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplica ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca diga porque foram os dias passados melhores do que esses, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tira proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez a esse em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo? Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que governadores que haja na cidade, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques ao teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste os outros. Tudo isso inquiri com sabedoria, e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi profundíssimo, quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir, e buscar sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos devários. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços.
e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará delas, mas o pecador não virá a ser preso por ela. Vedes que isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Achei um homem entre 1000, achei eu, mas uma mulher entre todas essas não achei. Vede isso tão somente. Achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. Amém? Eu não vou ler o capítulo completo, dar uma explicação concreta de tudo que está escrito aqui, mas em 3 coisas aqui eu vou fixar nessa mensagem. Vou colocar em pauta 3 coisas aqui. Primeiro, a sabedoria, né? Onde fala sobre a sabedoria, que está aqui, né? No capítulo 7, do versículo 1 a seguir, a vantagem do sofrimento, da paciência e da moderação, onde o rei Salomão fala da sabedoria aqui. E no versículo 14, onde ele fala que no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. E outra aqui que já é no último versículo aqui, né, que é o versículo 29, onde ele fala que Deus fez o homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. Primeiro, quando Deus permitiu o rei Salomão que pedisse o que quisesse, o rei Salomão ele não pediu riquezas, ele se tornou o homem mais rico daquela época porque ele pediu a Deus sabedoria para reger o povo no caminho certo, para reger o povo de Deus a andar pelo caminho da salvação, para que o povo de Deus pudesse se atentar para a palavra de Deus e para que o povo de Deus pudesse ser obediente ao seguir ali a caminhada espiritual dentro da palavra de Deus. Mas aí Deus viu que Salomão ele pediu não para si próprio, mas pediu para benefício do próprio Deus. Deus deve ter pensado, não, já que ele pediu para mim, então eu vou dar algo para ele. Porque a sabedoria que ele pediu foi para edificação de mim mesmo. Foi para minha glorificação, foi para minha exaltação. Eu conjecturando que Deus poderia ter pensado assim, que eu não conheço verdadeiramente a mente de Deus e não sei o que se passa no coração de Deus. Mas sei que é um Deus bom, é um Deus de amor, mas também é um Deus justo, que também é fogo consumidor. E ele trabalha em todas as áreas, mas sempre com justiça, integridade e coloca muito a santidade em pauta em todos os sentidos, a obediência, né? Então ele viu que Salomão pediu para benefício não dele, mas para o benefício do próprio Deus, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, e resolveu dar a Salomão algo ali para que ele pudesse ser abençoado. Deus resolveu abençoar Salomão e fez de Salomão o homem mais rico, fez dele o rei da época, né? O rei Salomão. Ele foi o homem mais rico da época ali. Eu não posso dizer se de toda a Bíblia, porque eu não tenho bacharel, não tenho teologia, não estudei profundamente isso, porque Jó também foi um dos homens mais ricos da época também. Então eu até tenho que dar uma olhada, estudar mais fundo, levar mais fundo o estudo dessa palavra. Mas ele recebeu ali de Deus aquela riqueza, além da sabedoria que Deus deu a ele. Que se você ler Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão, e você analisar, né, os livros de Salomão, você analisar
o que ele escreveu, você vai ver que foi só palavra de sabedoria, só mensagem forte. Né? Assim também como o apóstolo Paulo não fica para trás também, que o apóstolo Paulo também, não desfazendo dos demais profetas e discípulos de Jesus, apóstolo Paulo também era um homem muito sábio em suas palavras, que é tanto que as suas palavras, elas têm um poder de transformação muito grande até nos dias de hoje. Mas quando ele fala aqui da sabedoria, a sabedoria, a palavra fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Então, se você quer ser uma pessoa rica para com Deus, se você quer ser uma pessoa rica para com Deus, se torne uma pessoa sábia, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é temor a Deus? Temor é respeito e obediência. Respeito e obediência é o temor a Deus. Amém? Então passe a temer a Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida, porque Deus tem algo muito grande para realizar na sua vida. E eu sei que Deus, ele não quer te desamparar não, porque a vontade dele é que ninguém se perca, né? E nesse versículo 14 aqui, eu quero colocar também onde eu pautei aqui: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a esse em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então Deus fez o dia bom, né? Mas também tem o dia mau. Então é como está escrito aqui, ó, no dia da prosperidade goza do bem. Quer dizer, no dia da prosperidade, o que é gozar do bem? No dia da prosperidade, gozar é se alegrar. No dia da prosperidade, se alegre no bem. Se alegra no dia da prosperidade. Mas no dia da adversidade também ele fala, considera. No dia que a adversidade vir na sua vida, considera. Porque Jesus, ele fez um dia, né, da prosperidade, mas também tem o dia da adversidade em nossa vida, né, que é o oposto da prosperidade. E a adversidade, um dia ela vem na vida de todo mundo, independente de ser ímpio, de ser crente. A diferença é de como passar pela provação, a diferença é de como passar pela adversidade. E se a pessoa não tiver Cristo para passar pela provação, pela adversidade, pela luta, aí ele passa sozinho, ele passa com dificuldades e passa com muitas dores, ele sofre muito, tanto psicologicamente, como fisicamente, como espiritualmente, ele sofre muito, porque passar sem Deus pela adversidade é muito ruim. Então, para que você possa passar pela adversidade, você precisa de Deus na sua vida, você precisa de aceitar Jesus na sua vida, porque quando é a prosperidade, a gente se alegra, a gente faz festa, é churrasco, é aquela alegria toda. Mas a maioria das pessoas não espera o momento da adversidade na vida delas. Às vezes as pessoas veem a adversidade na vida do outro e elas não esperam que a adversidade vai vir na vida delas. Elas se acomodam e se esquecem que a adversidade ela vem para todos. A adversidade ela vem para o crente, ela vem para o ímpio, ou seja, como eu disse que crente é todo aquele que crê, então eu prefiro usar a palavra cristão. Não que seja errado pronunciar a palavra crente, não. É porque eu prefiro pronunciar a palavra cristão. Mas se a adversidade vem na vida do ímpio, a adversidade vem na vida do cristão também. Se a adversidade vem na vida do cristão, ela também vai na vida do ímpio. Só que a diferença do cristão é que ele passa com Deus. Ele passa a adversidade com ele, a adversidade dele ao lado de Jesus. Ele dobra o joelho no canto da cama, fala com Deus, Deus responde a oração dele e ajuda ele a passar pela adversidade. E mesmo quando ele não ajuda, ele passa a adversidade aqui na terra, mas quando o corpo dele cai em terra e a sua alma sai do seu corpo ali, ela sobe direto para a morada celeste, sobe direto para o céu. Por quê?
porque ele persistiu na fé e ele acreditou que não estaria passando por adversidade sozinho e acreditou em Jesus até o último dia da sua vida. Então a diferença é essa, de quem passa com Cristo para quem passa sem Jesus. Quem passa sem Jesus, ele sofre aqui na terra e ainda sofre na eternidade. E quem passa com Jesus, não. Ele pode até sofrer na terra, se Jesus permitir. Mas na eternidade ele não sofre, porque lá não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, né? Nem tristeza alguma haverá ali. Então ele pode até sofrer na terra e passar por adversidade aqui. Mas na eternidade ele é recompensado. Amém? E a última pauta aqui que eu pautei aqui, o último versículo, é que está aqui no versículo 29, onde a palavra fala aqui, onde o rei Salomão fala: ó, vede isto, tão somente, achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. Deus fez o homem reto, só que ele começou a inventar coisas para fazer que não condiz com a palavra de Deus. É como o pecado entrando no jardim pela desobediência. Deus fez o jardim, lindo, um jardim lindo, fez um jardim perfeito, fez os frutos do jardim perfeito, fez os animais perfeitos. Depois de ter criado Adão, ele fez uma mulher perfeita também, esculpiu ali Adão do pó da terra, fez Adão ali do pó da terra, tirou da costela de Adão a mulher, fez ali a mulher, para que Adão tivesse ali uma companheira, para que não vivesse só. Mas até aí tudo estava perfeito, até no momento em que veio, né, a antiga serpente, que se auto-intitula na Bíblia e é reconhecida como Satanás, e seduziu Eva, e o pecado entrando através de Eva, Eva acabou conseguindo convencer Adão de que o fruto era bom e que eles não morreriam, como Deus disse que eles morreriam se eles comessem daquele fruto. E ela viu que não morreu, ela pegou e ofereceu a Adão também, falou: não, Adão, Deus falou que nós morreríamos, mas nós não morremos não, eu não morri não, estou aqui, pode comer também que você não vai morrer não, uma conjectura minha, viu? Não é o que realmente está escrito. Pode comer também que você não vai morrer não, porque Deus falou que quem comesse do fruto morreria. Eu não morri, eu estou vivinho aqui. Então se você comer, você também não vai morrer não, prova, tá muito gostoso, olha para você ver como é que é gostoso. E Adão foi e comeu também. E o pecado entrou no jardim pela desobediência. Então quando Deus criou o homem, Deus criou o homem reto. Deus fez o homem perfeito. E a desobediência separou o homem de Deus. Ou seja, não totalmente, mas o pecado separa o homem de Deus. E fez com que Adão e Eva fossem expulsos do jardim. Porque quando Deus falou, eu falo Jesus porque eu creio que Jesus é Deus também, então às vezes eu troco as palavras e inverto, mas não estou pecando em falar que Jesus é Deus ou que Deus também está no Filho que é Jesus, não, porque o mesmo poder que tem o Pai tem o Filho, né? Mas quando eu falo aqui que a palavra fala que Deus falou que se eles comessem dos frutos que não poderia comer, que eles morreriam, Deus não estava falando só da morte física, não. Estava falando da morte física também, porque o plano de Deus para Adão e Eva não era plano de morte, mas falou também da morte espiritual. Porque a primeira morte que Adão e Eva sofreu no jardim ali, ou melhor dizendo, Eva e Adão, porque quem comeu do fruto primeiro foi a Eva, e depois foi passado para Adão. Então, a primeira morte que Eva e Adão
recebeu ali, naquele momento, foi a morte espiritual, porque eles viram que estava nus, enxergaram a vergonha do outro, e a santidade deles começou a ser corrompida ali, né? Eles já não eram tão puros assim como era antes de comer o fruto. E uma palavra que eu quero deixar aqui, que eu admiro muito, que foi quem fez meu casamento, o pastor Lucei, da Igreja Assembleia de Deus, que esteve aqui em Braúnas, como pastoreando aqui. Uma coisa que ele falou quando nós estávamos trabalhando na casa de um irmão, lá não sei se é Pitanga que chama o lugar, indo para Farias ali, no Morro do Dólar ali. Ele comentou uma coisa que fez todo sentido para mim ali e que eu guardei comigo ali, que a serpente, o castigo do homem seria, ele ia ter que trabalhar e comer com o suor do próprio corpo, né? Ia ter que se sustentar com o suor do seu próprio corpo. A mulher ia ter que passar por dores de parto para dar à luz, né? E estaria sujeita ao homem. E a serpente, o castigo da serpente ali, foi que ela rastejasse sobre a própria barriga, né? Sobre o próprio ventre ali, e que ela se alimentaria do pó, né? Que a serpente se alimentaria do pó. E faz todo sentido quando o pastor me disse: quem foi feito do pó da terra? Não foi o homem? Não foi Adão que foi feito do pó da terra? Então faz todo sentido de Satanás tentar se alimentar das nossas fraquezas. Ou seja, faz todo sentido Satanás tentar se alimentar das nossas forças, tentando ali arrancar a nossa força, nos separando de Deus através do pecado, tentando injetar pecado em nós, se alimentando ali das nossas fraquezas, querendo arrancar a nossa santidade e colocar em nós pensamentos iníquos, pensamentos que não condiz com a palavra de Deus, e sugando ali de nós as nossas forças, através de vícios, através de prostituição, através de adultérios, fornicações, homicídios, idolatrias e outros pecados mais, até muitos dos que estão descritos ali no Êxodo 20. Mas a Bíblia, ela relata em toda a sua passagem, ela fala sobre o pecado e nos adverte o que é pecado. E Satanás, ele tenta alimentar de nós dessa forma, nos fazendo convites para que ele possa se alimentar de nós, injetando em nós essas bandejas ofertadas por ele aí, como eu disse, que é um presente de grego, um cavalo de Troia. E é o que eu disse no outro vídeo: cuidado com esse presente de grego aí, porque geralmente vem ali como um presente, né? O cavalo de Troia ali, para quem já conhece a história, né? Foi dado como presente ali. E os soldados o colocou para dentro, aceitando o presente. E quando eles se descuidaram, não vou entrar na história completa, porque, né, isso não é a pauta do assunto. Mas quando eles descuidaram, de dentro daquele enorme cavalo ali, saíram vários soldados e tomaram o controle da situação e dominaram o reino daqueles o qual tinha recebido aquele cavalo de Troia ali, aquele presente de grego. Então, a gente tem que tomar cuidado com o presente de grego. E é o que Satanás tem oferecido.
ele oferece tais coisas, a gente acha que é coisa boa, que vai satisfazer a nossa carne, vai satisfazer os nossos desejos, e nos entregamos para aquilo ali. E através disso o pecado vai entrando na nossa vida e Satanás vai sugando ali toda a nossa santidade, toda a nossa renúncia, toda a nossa caminhada ali, a nossa trajetória ali, tudo que nós vivemos, toda a nossa experiência, toda a herança que adquirimos na presença de Deus, tudo que recebemos de Deus ali, ele vai sugando e vai se alimentando daquilo e nos deixa com as mãos vazias, né? E o estado da gente é angustiante, é triste, porque o ser humano, quando ele cai nos vícios, quando ele se entrega para o pecado e já não olha mais para Deus, ali sua família é destruída, a amizade vai embora, a confiança acaba, e tudo de ruim, tudo quanto é maldição, tudo quanto é coisa ruim, não precisa de ninguém fazer macumba para destruir a vida do outro, não. Se você quiser ter a sua vida destruída, não precisa de ninguém amarrar seu nome na boca do sapo, não. Não precisa de ninguém fazer trabalho em cachoeira, não. Não precisa de ninguém pegar seu nome e fazer voodoo com bonequinho espetando agulha nele para poder te prejudicar, não. Você mesmo se prejudica, você mesmo se mata, você mesmo coloca a sua vida nas mãos de Satanás quando você se entrega aos pecados, aos desejos da carne. Você mesmo se mata e nem percebe que está se matando. Porque quando você rejeita a Cristo, você está se tornando uma pessoa que vai ficar de fora, porque a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então você mesmo está se condenando por não crer na palavra de Deus. Não é eu que estou te condenando, não é Jesus que está te condenando, não é Deus que está te condenando, não é os pastores, os presbíteros, os diáconos, não é nenhum irmão da igreja que está te condenando, não. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho. Você mesmo está se condenando, porque a palavra fala que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então você está condenado, não é porque alguém está te condenando, não, é porque você não quis crer na palavra de Deus. É por isso que você está condenado. Você está se condenando ao fogo do inferno. Então toma cuidado com as suas escolhas, com as suas ações diante de Deus, que pode lhe trazer consequência muito perigosa, consequências drásticas. E só Deus tem para você o caminho de vida eterna. E qual o caminho de vida eterna? Jesus, seu filho, seu único filho, enviado ali para morrer na cruz do Calvário, para morrer por nós. Então, para chegarmos a Deus, temos que passar por intermédio de Jesus Cristo para alcançar a salvação, para termos uma vida eterna, longe do fogo do inferno, num lugar de paz, num lugar de bênçãos, num lugar onde não entra corrupção, onde não haverá dor, nem doença alguma entrará ali. Aquele que tiver aleijado na terra e morrer com Jesus vai andar lá. Aquele que tiver com câncer aqui e morrer com Jesus lá no céu não vai ter câncer, não tem espaço para câncer lá. Aquele que morrer aqui na terra aqui com diabetes, lá no céu não tem lugar para diabetes. Aquele que morrer cego aqui na terra, lá no céu não tem lugar para cegueira, porque até a palavra fala que todos os olhos verão, né? Aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, eles hão de contemplar as maravilhas de Deus. Aqueles que são surdos aqui, lá no céu não tem lugar para gente surda, porque lá não entra surdez. Tem lugar para o surdo, mas não tem lugar para a surdez. A surdez fica e o surdo sobe. E lá ele vai escutar. Ele vai escutar os anjos adorando a Deus. Ele vai escutar a voz de Deus. Ele vai poder ouvir a sua própria voz adorando ao Senhor.
E tudo aquilo que é de doença, que é de corrupção, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que é abominável, tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus e que é abominação para nosso Deus, que não satisfaz a vontade do nosso Deus e que de alguma forma é considerado pecado ou impureza ou coisas que são corruptíveis, ficará tudo aqui, nada disso vai subir. Não tem lugar para essas coisas no céu. O céu é um lugar de pureza. O céu é um lugar de pureza. Como disse o pastor Marcos Feliciano na pregação dele, que faz muito sentido, para quem fala que quer ir para o céu, mas não quer renunciar os desejos da carne, não quer renunciar ao pecado, para ele o céu não vai valer a pena para ele não, porque se ele não quer renunciar para viver com Deus na glória, é bobagem ele querer ir para o céu. Porque no céu não tem show com Zezé de Camargo e Luciano, no céu não tem show com Skank, no céu não tem banca de revista pornográfica, no céu não tem internet para a pessoa passar a noite inteira assistindo pornografia. No céu não tem revólver para você sair dando tiro nos outros. No céu não tem cachaça para você encher a cara e se embriagar e blasfemar contra o nome de Deus. No céu não tem Souza Cruz, no céu não tem derby, no céu não tem Marlboro, no céu não tem cigarro de maconha, no céu não tem cocaína, no céu não tem prostituta para você ir para prostituição, igual muitos vão para prostíbulos aqui na terra. No céu não tem nada disso. Então o céu é só para quem realmente quer renunciar ao pecado e aceitar Jesus como Salvador da vida dele e que reconhece que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque se você quer ir para o céu e pratica qualquer uma dessas coisas ou outras demais coisas que eu não citei aqui, mas que é pecado, então renuncia o desejo da carne, renuncia os seus próprios desejos se quiser morar com Deus no céu. Assim como eu renunciei o meu, e muitos cristãos por aí renunciaram deles. Assim como muitos que vieram antes de nós também renunciaram os seus próprios desejos e abriram mão das suas próprias vontades para morar com Jesus no céu. Então, que Deus possa trabalhar na sua vida de forma poderosa, que você não venha tentar levar a vida dentro do seu próprio entendimento, porque esse negócio de achismo para mim não vai fazer sentido. Se Satanás me acusar, não vai fazer sentido, porque eu conheço a palavra e sei que eu estou justificado pelo sangue de Jesus. Então, nada do que o ser humano vai fazer, nada do que o ser humano fazer vai me fazer parar na caminhada. A única coisa que pode me separar de Deus é Ele não me aceitar mais como filho, por desobediência, por pecar na presença dEle, por não me santificar, por não buscar a Ele da maneira correta, ou eu mesmo abandonar o caminho por livre e espontânea vontade, acreditando que o meu livre-arbítrio vai me tornar livre. Mas não, nem sempre o livre-arbítrio traz libertação. O livre-arbítrio é um direito de escolha, qual caminho você quer seguir. Se você quiser ir para o céu, se você quiser ir para o céu, você tem direito de ir para o céu porque você está debaixo da graça. E a graça permite você alcançar a salvação em Cristo Jesus. Agora, se você quer ir para o inferno também, você tem sua liberdade de ir para o inferno. Jesus não vai te impedir, não. Ele não vai segurar você pelo braço e falar com você que você não pode ir para o inferno, não, que se você quiser ir, você vai. Então, se nós não entregarmos a nossa vida para Cristo, se nós não fizermos a vontade de Deus, se nós não reconhecermos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida,
a única coisa que vai nos sobrar verdadeiramente é o inferno. Não vai ter outro, não. E no final de tudo ainda tem um lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, onde pessoas que serão tiradas ali do inferno e serão jogadas ali dentro ali. Para sofrer ali a segunda morte. Agora, para quem quer ir para o céu, meu amigo, é só bênção, só vitória. Pode acreditar que você não vai se decepcionar, não. Se quiser ir para o céu, bora com a gente aí, ó, que nós está focado para entrar pelas portas. E você vai ver a maravilha que Deus vai fazer na sua vida se você aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Ele começa trabalhando aqui na terra e ele termina essa obra concretizando ela no céu. Porque eu não tinha nada. Para quem já morou na rua, para quem já esteve envolvido nos vícios, para quem já sofreu e comeu o pão que o povo amassou, como diz o pastor Marcos, que é pior que o pão que o diabo amassa. Para estar aqui hoje, dentro de uma casinha, não vou falar grande, mas uma casinha confortável, Deus tem cuidado de nós e suprido todas as nossas necessidades, tem cuidado de mim, da minha família, tem abençoado a minha família. Tenho que dar graças a Deus, porque a palavra fala que é melhor uma casa com um bocado de pão, uma casa onde há fartura de pão e tem contendas. E graças a Deus aqui em casa, além de ter fartura de pão, graças a Deus, não tem contendas. Então é uma vida abençoada demais, não tem como reclamar de uma vida dessa. Só Jesus faz um negócio desse na vida da gente. Para mim que não tinha nem onde cair morto. Dormi no colonhão, no quintal ali, ó, barraca de acampamento, com muita gente aí da família, tal, poderia ter me estendido a mão, não me estendeu, mas também não guardo rancor, não guardo raiva. Peço a Deus pela vida deles. Ninguém também tem a obrigação de ajudar ninguém, se não quiser ir para o céu. Mas eu não tenho chateação com ninguém a respeito disso, não guardo raiva de ninguém. Mas Deus, Ele cuidou de mim. Ele foi meu pai, Ele foi minha mãe e ainda é meu Deus. Meu Deus forte e poderoso que cuidou de mim durante todo esse tempo de vida. Hoje, graças a Deus, tem essa casinha aqui, confortável, está arrumadinha. A despensa tem alimento, não falta nada para minha filha. O que eu não tive, o que eu não pude ter, meus filhos hoje estão tendo. Graças a Deus. E até o videogame que eu tentava jogar na época, que eu era impedido pela minha tia, eu não podia jogar. Hoje, graças a Deus, a minha filha pode ter um tablet, pode ter um videogame, tem uma televisãozinha boa para assistir, eu não tive nada disso. Meu filho também, eu dou assistência para ele também, eu não tive assistência do meu pai. Não tenho rancor também, não guardo ódio. E que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um deles. Mas é isso aí. O que eu não pude ter, meus filhos estão tendo hoje. E independente de eu ter me tornado um beneficiário, bem antes disso, Deus já tinha me abençoado. Deus já tinha me abençoado com a casinha, Deus já tinha me abençoado com a família, já tinha me dado uma família, já tinha escrito meu nome no livro da vida, mas eu caí na burrice de me desviar da palavra de Deus. Foi onde eu sofri muito me desviando da palavra de Deus. Paguei um preço muito alto. Hoje eu estou tentando consertar minha vida, pagando pessoas a quem eu dei prejuízo no passado, tentando acertar a minha vida e recuperar um pouco da minha dignidade, acertando algumas continhas que ficou para trás. Estou tentando reconstruir aquilo que eu mesmo destruí na minha vida. Ouvindo a voz de Satanás, acreditando que estava fazendo certo, que estava andando no caminho certo. E hoje eu estou aí tentando recuperar um pouco da minha dignidade. Ando de cabeça erguida porque meu passado ficou para trás. Isso não me acusa mais. O diabo pode me acusar, mas o meu passado não me acusa não. Dentro da minha mente, eu
sei que, graças a Deus, a minha vida foi transformada e eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. O passado ficou para trás e tudo se fez novo, assim como pode se fazer novo na sua vida também. E uma das coisas que você precisa aprender, o perdão. Nunca deixe de perdoar uma pessoa, por mais que ela tenha te ferido, por mais que ela tenha te feito sofrer, por mais que você tenha passado por constrangimento, por mais que você tenha sido envergonhado. Não deixe de perdoar o seu próximo, porque só alcançará perdão de Deus aqueles que aprender a perdoar aqui na terra. Então aquele que não perdoar, ele também não vai ser perdoado segundo a palavra de Deus. Então é por isso que nós temos que aprender a perdoar a quem nos feriu e às vezes até a quem nós ferimos. Porque às vezes também a gente fere alguém e a gente quer tentar justificar como se a gente tivesse certo. E a verdade não é essa. Às vezes a gente tem que reconhecer também e dar o braço a torcer e reconhecer que a gente errou com a pessoa também. Porque nem sempre é as pessoas que erram com a gente. Às vezes a gente erra com as pessoas também e nem percebe. Quando a gente vai se dar conta, a besteira já foi feita. Mas para tudo nessa vida tem um jeito. Eles falam que só não tem jeito para a morte, mas é mentira que tem também. Porque Jesus curou tantos enfermos, leprosos, e fez milagres, grandes prodígios na época, que até mortos ele ressuscitou. Então para a morte também tem jeito. E como Jesus ressuscitou os mortos na época, ele pode ressuscitar hoje também. Mas como ele tem preparado algo melhor para nós, então o que ele fez? Não, ao invés de ficar ressuscitando gente morta, o que eu vou fazer? Eu vou preparar um lugar para esse pessoal onde eles vão ter uma segunda vida. Uma vida diferenciada da vida que eles levavam lá na terra. Então Jesus foi e preparou esse lugar. Um lugar melhor do que aqui. Um lugar onde nós não vamos precisar de alimento físico, orgânico, fruta, legumes, essas coisas. Claro que vai ter suas delícias no céu, mas é um lugar onde nós não vamos ter as necessidades que nós temos aqui como ser humano. Então Jesus ele nos preparou um lugar melhor. É por isso que ele fala que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então todo aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Então a morte ela é só uma ponte para a eternidade. Às vezes a pessoa acha que está te fazendo maldade por tirar a sua vida aqui na terra, sem saber que está te fazendo um favor. Porque aquele que tem Cristo na vida dele, aquele que é nova criatura, aquele que crê em Deus, ele sabe que mesmo ele morrendo, ele vai viver. Que a morte é só uma passagem para o mundo espiritual. Que a morte é só uma ponte que vai te ligar a Deus. Então por isso Paulo não temeu a morte. Por isso que no último momento de Paulo, antes dele ter a cabeça decepada, quais foram as últimas palavras de Paulo? Uma das últimas palavras de Paulo foi: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a gente vê muitos crentes que têm medo da morte. Quer ir para o céu, mas tem medo de morrer. Eu nunca vi uma coisa dessa, não. Quer dizer, estou vendo agora, nos últimos tempos, porque antigamente os cristãos, eles já tinham essa ciência de que se eles morressem, eles teriam um lugar reservado ali no céu. Então eles nem se preocupavam com essas coisas, não. E os cristãos de hoje, no mundo no qual vivemos hoje, preocupam muito com essas coisas. Tem muito medo da morte. Mesmo sabendo que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá, eles têm muito medo da morte. Quer ir para o céu, mas tem medo de morrer. Complicado, né? É claro que ninguém quer deixar seu filho para trás, sua esposa para trás. Todo mundo quer viver, quer morrer de forma natural.
todo mundo quer usufruir da sua família, todo mundo quer ver seus filhos crescer, todo mundo quer ver netos, quer ver bisnetos. Mas o medo da morte se torna uma vaidade na vida da pessoa. Porque se nós chegaremos a Cristo, se Jesus não voltar antes e arrebatar a sua igreja, a única forma de chegar até a Ele, se Ele não voltar antes para arrebatar a sua igreja, vai ser através da morte mesmo. Para quem não tem Deus, tem que ter medo mesmo. Quem não tem Deus na vida tem que ter medo mesmo. Porque o destino dele vai ser triste. Mas agora, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que palavra forte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus, então por que você tem medo da morte? Verdadeiramente, deixa eu te perguntar aqui, você crê mesmo? Ou é só da boca para fora? Responda para você mesmo aí. Precisamos ter mais coragem, principalmente de entregar a mensagem, falar do amor de Deus. Temos que ser o João Batista da vida, um Paulo de Tarso da vida. Nós temos que ser valentes ao entregar a mensagem, não para confrontar as pessoas, não para confrontar e ofender as pessoas, mas para confrontar o pecado. Judas falou na sua carta: aborrecei até a roupa manchada da carne. Porque Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Mas o pecado deve ser aborrecido. A gente tem que tocar nessa tecla do pecado. A gente tem que tocar nessa tecla do arrebatamento. Chega desse negócio de pregar prosperidade. Chega desse negócio de entregar chave de carro, chave de casa. Chega desse negócio que Deus é bonzinho, que Deus é amor. Fala que Deus é justiça também. Fala que Deus é fogo consumidor. Fala que aqueles que não aceitar a Cristo, fala o final dessas pessoas para eles. Fala para onde eles vão se eles não aceitarem a Cristo. É claro que você não vai chegar e vai falar para a pessoa: você vai para o inferno. Não é assim. Porque geralmente, se nós nos desviarmos da palavra também, nós também vamos para o inferno. Então a gente não pode chegar para uma pessoa e falar: você vai para o inferno. Não, não é assim. E se aquela pessoa se arrepender de hoje para amanhã? E se aquela pessoa aceitar Jesus agora, daqui a 1 minuto e 2 minutos, e aquela pessoa for salva? Você vai ter feito mau juízo daquela pessoa. Então nós somos observadores da lei e não juízes. Se for para julgar, julga segundo a reta justiça, dentro da palavra, conforme o que está escrito. Porque tem muitas pessoas aí que tem 20, 30, 40, 50 anos de crente que se desvia depois de vários anos de caminhada e acaba no final perdendo a salvação. Então por isso que não dá para julgar quem vai e quem não vai para o inferno. Verdadeiramente só Jesus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Porque até a volta dele, muita coisa pode acontecer se nós não formos até a ele primeiro. Então, que Deus abençoe a todos vocês de forma poderosa, que Deus continue dando discernimento, sabedoria, entendimento, para entender melhor os planos e o propósito do Espírito Santo na vida de cada um de vocês, na minha vida, para que eu possa entender também e buscar mais conhecimento, mais sabedoria, até porque o conhecimento e a sabedoria só vale enquanto a gente está sobre os pés sobre a terra. Enquanto a gente está com os pés sobre a terra, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência ajuda muito, vale muita coisa, porque a gente pode compartilhar muita coisa de Deus com o nosso próximo. Mas depois que morreu, acabou a sabedoria, acabou o conhecimento, acabou a inteligência. Porque no sepulcro não chega aí essas coisas. Quando a gente morre, isso acaba com a gente. Isso tudo acaba. Então que Deus abençoe cada um de vocês, que o nome do Senhor possa ser proferido na sua vida, que você possa entender melhor o propósito do Espírito Santo de Deus para com você, os planos de Deus para a sua vida, que Deus possa te dar forças
para você que está desviado da palavra de Deus, que Deus possa te fortificar na palavra. Para você que ainda não aceitou Jesus, que Deus possa te dar força para que você possa entender, que Deus possa te dar discernimento para que você possa discernir os planos de Deus para a sua vida, o que é bom realmente para você e o que não presta, o que é de proveito e o que não é. E para aqueles que estão perdidos dentro da própria denominação, que está na igreja, que participa dos cultos, que cultua a Deus, mas está com a mente, com os pensamentos lá fora, que Deus possa suprir todas as suas necessidades e fazer com que você tenha a mente de Cristo, para que você se volte para a palavra de Deus e esqueça o mundo lá fora. Porque quando a gente sai do mundo, a gente não pode olhar para trás, porque a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, porque ela deve ter pensado nas coisas materiais que ela estava deixando para trás, ou até mesmo no pecado, né, que estava ficando para trás, porque era uma cidade pecaminosa. Sodoma e Gomorra foi destruída pela desobediência, pelo pecado, assim também como na época de Noé também, quando veio o dilúvio, também foi pela desobediência, foi porque o pecado estava demais e Deus já não estava suportando mais. Então resolveu mandar o dilúvio, salvando apenas Noé e sua família, com um casal de cada animal ali. Então o pecado ele separa o homem de Deus. Então se o pecado está te separando de Deus, separa do pecado antes que ele possa te distanciar de Deus. Deus ele está com as mãos estendidas sobre a sua vida. Jesus está acampado ao redor da sua vida. O Espírito Santo de Deus está batendo a porta do seu coração para que você possa entender a vontade dele e a vontade de Deus para com a sua vida. O Espírito Santo de Deus quer entrar e fazer morada na sua vida, mas para isso você precisa permitir, porque assim você permitindo e dando o primeiro passo, os anjos do Senhor, arcanjos do Senhor, anjos poderosos de guerra, entrará em ação e começará uma batalha espiritual muito forte com esses demônios que têm te aprisionado, têm te afastado de Deus, e vai jogar por terra esses demônios aí, e o Espírito Santo vai entrar no seu coração e vai fazer morada no trono que está no seu coração. Porque enquanto estamos longe da presença de Deus, o nosso coração é trono do diabo. Mas quando estamos na presença de Deus, o nosso coração é trono do Espírito. Então, que o Espírito Santo possa fazer morada no seu coração e assentar-se nesse trono aí, que Deus tanto almeja se apossar dele. Amém? Deus abençoe poderosamente. Receba essa palavra aí para a sua vida. Que Deus te dê muito entendimento, sabedoria e discernimento. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Deus abençoe seus filhos, sua mãe, seu pai. Deus abençoe toda a sua parentela. Deus abençoe a todos vocês que ouviram essa mensagem, seja através do vídeo, seja alguém que ouviu por perto na vizinhança. Que Deus abençoe poderosamente a todos aqueles que não ouviram, mas que Deus sabe que eu intercedo por eles através da minha oração. Que Deus abençoe a cada uma dessas congregações que ainda busca a mensagem verdadeira de Jesus, que busca defender o evangelho verdadeiro de Cristo, pregando a verdade como deve ser pregada e não passando pano para o pecado, né? E que Deus possa restaurar essas religiões que ainda não prega e não entrega aquilo que o Senhor Jesus mandou entregar, por medo de perder membros, dizimistas ou até visitantes. Que Deus possa trabalhar na vida dessas congregações aí. E que a palavra verdadeira de Cristo possa ser entregue para essas pessoas que estão aflitas e sedentas pela palavra de Deus. Porque a maioria nos dias de hoje são cegos guiando cego. Mas Jesus, ele contempla todas as coisas e ele fará uma grande obra nessa cidade. E não só aqui,
mas como nas cidades vizinhas, nas grandes capitais, em outros países e em todo esse continente, em todo esse planeta Terra. Jesus há de fazer uma grande obra de transformação, de restauração, para que muitas almas ainda sejam salvas. Como diz no livro de Judas, apiedai-vos de alguns que ainda estão duvidosos, né? Então tem muita gente que tem dúvida a respeito da palavra, mas essa dúvida vai ser quebrada, os espíritos maus vão cair por terra e a palavra de Deus vai penetrar nos corações daqueles que ainda temem a Deus, daqueles que ainda respeitam a Deus, daqueles que ainda acreditam na palavra de Deus, na vida daqueles que ainda obedecem ou pretendem obedecer a palavra de Deus, entregando-lhe a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. A paz do Senhor, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Eu agradeço por essa oportunidade de falar aqui dessa palavra aqui. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor.